Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite para compartilhar juntamente com a igreja a minha história. Eu digo que por onde eu passo eu tenho as marcas das mãos poderosas do Deus do impossível na minha vida. Hoje, pela misericórdia de Deus, está completando 4.660 igrejas que Deus tem me levado na terra. Eu digo que por onde eu passo eu tenho visto as mãos poderosas do Deus do impossível operar, porque é só Jesus Cristo que pode mudar a vida e a história do ser humano. Eu não sei como está a tua vida perante Deus nessa noite, queridos, mas eu digo para você que Deus hoje pode mudar a tua vida. Deus hoje pode mudar a tua situação. Eu não sei como que você está perante Deus hoje, mas Deus hoje vai abrir porta onde não tem porta para você passar. A Bíblia diz: eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa porta está aberta para você, irmãos. Eu digo para você que a porta que o homem abre e fecha, mas a porta que Deus abre ninguém pode fechar. E essa porta está aberta para você. Muitos falam que crê, mas na hora que o problema acontece, na hora que a enfermidade vem, na hora que o desemprego vem, a primeira coisa que vem na mente do homem é desanimar. Mas hoje eu digo para você: não desanime não, fique firme na presença de Deus, porque é só Ele que pode mudar a vida do ser humano. É só Jesus que pode transformar a tua casa, pode transformar o seu filho, pode transformar a sua filha, o seu esposo, a sua esposa. Só Jesus pode mudar a vida do homem, e hoje Ele vai transformar. Hoje Ele vai entrar com a providência na tua casa. Hoje Ele vai restaurar casamento. Hoje Deus vai restaurar a vida sentimental. Hoje Deus te trouxe aqui. Hoje é noite diferente, porque hoje é a noite a qual Deus vai colocar um ponto final no teu problema e vai te dar a vitória. Eu vim aqui hoje para contar a minha história do que Deus fez na minha vida, porque um dia eu bati em muitas portas. Um dia as portas se encontraram fechadas para mim. Um dia eu procurei a ajuda do homem e o homem não pôde resolver o meu problema. Um dia eu busquei ajuda na medicina, a medicina não pôde. A medicina, com toda a sua tecnologia, não pôde resolver o meu problema. Mas um dia Jesus entrou na minha vida e Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha vida. Hoje eu digo para você que a mídia fala que não tem ex-travesti. E eu digo para vocês hoje aqui que só Deus pode mudar a vida do homem. Para Deus mudar a sua vida, basta você querer. A pessoa tem que querer. E eu quis que Deus entrasse na minha vida e me mudasse. Eu digo que a Bíblia diz que Deus, Ele fez homem à sua imagem. Deus fez homem e mulher. Deus, Ele fez o homem não para o homem se prostituir. Deus, Ele não fez o homem para o homem ficar alcoolizado e caído pelas ruas, pelas esquinas. Mas Deus, Ele fez o homem à sua imagem. Deus, Ele fez o homem para o adorar, o bendizer, o exaltar. Aleluia. E hoje eu vim aqui para contar a minha história para vocês. Eu digo para você que quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe, o diabo usou a boca de minha avó para falar com ela que a criança que estava sendo gerada no seu ventre ia ser uma pessoa a qual ele ia querer usar. Eu sou filho de um dos maiores pais de santo do Brasil, filho da mãe menininha do Cantuário da Bahia, uma mulher terrível, uma mulher que passou seus últimos dias acorrentada, amarrada. Eu digo para os irmãos que o diabo, ele tem aberto várias portas e o povo tem se iludido com as portas que o diabo tem aberto. Um dia o diabo abriu uma dessas portas para mim, e se não fosse Jesus Cristo na minha vida, eu não estaria aqui nessa noite. Eu nasci, quando eu
deu uma filha mulher, e eu nasci homem. E então ela ficou revoltada e começou a me criar como se eu fosse uma menina, colocando roupas em mim, me dando brinquedos de menina, só deixava eu brincar se fosse menina, boneca. Eu nasci dentro do terreiro de Candomblé. Eu conheci o profundo dos guias, dos orixás, dos trabalhos da magia negra, do Candomblé, da Quimbanda e da Umbanda. Eu digo para os irmãos que com 4 anos de idade eu fui batizado no Candomblé e recebi um nome a qual o diabo falou que com este nome eu ia ter prosperidade. Com este nome ia ficar conhecido. E eu fui batizado e recebi um nome. Fiquei conhecendo alguns garotos que trabalhavam para o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Conheci alguns garotos que trabalhavam na Rocinha, que eram aviãozinhos de traficante. Hoje, os jovens acham que entrar no crime vai ser rico, entrar no crime vai ter tudo que ele quiser, carro importado, casa boa. Mas eu digo para vocês hoje, a vida do crime é ilusão. O mundo não tem nada para nos oferecer. Eu digo para os irmãos que um dia eu trabalhei no tráfico. Um dia eu fui viciado em mais de 9 tipos de droga. Os psicólogos, psiquiatras falam que a pessoa que é viciada em droga não consegue largar. Só se ela não quiser, porque se ela quiser, se ela abrir o coração, aceitar Jesus, Jesus muda a história do homem. Porque um dia eu fui viciado em droga e um dia Jesus ele me libertou. Um dia fiquei conhecendo alguns garotos que eram perigosos, 7, 8, 9, 10 anos de idade, mas que já matava, já roubava, já usava droga. Um dia aconteceu algo na minha vida no Rio de Janeiro que ficou marcado até hoje. Até hoje, quando eu durmo, às vezes eu sonho com aquelas cenas, que foi chocante, foi algo que me aconteceu, que ficou marcado. Todos lembram quando anunciaram em todos os jornais, Globo, SBT, sobre a chacina da Candelária, que todos morreram. Chegaram homens capuzados à meia-noite e começaram a matar todos que ali estavam. E eu digo para você que Deus ele me deu o livramento. Deus me deu o livramento porque eu estava com aqueles garotos. Eu estava lá. E na hora que foi 11h45, veio uma voz na minha mente e falou comigo: sai daqui, vai embora. E eu, deitado, virava para um lado, para o outro, e a voz na minha mente: levanta, vai embora, porque vai acontecer algo aqui, vai embora. E eu digo para os irmãos, era Deus falando comigo. Era Deus falando comigo. Deus estava me olhando lá no alto do céu. E Ele me contemplava. A Bíblia diz que
misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Naquele momento, Deus teve misericórdia na minha vida e me deu o livramento. Levanto, saio de lá, à meia-noite, encosta nos carros e começa a matar todo mundo. Um dia a sociedade me descartou. Um dia a sociedade falava que eu nunca ia mudar, mas um dia Jesus entrou na minha vida e me salvou. Um dia eu fiquei conhecendo um homem em Guarapari que ele me fez uma proposta. Mas que proposta é essa? Proposta a qual se eu aceitasse, eu não ia precisar dormir em rua, eu não ia precisar dormir no meio do mato, ficar fugindo. Ele falou comigo: vou te levar para o meu apartamento e você vai ver qual que é a minha proposta para você. Uma coisa eu te garanto: você vai ganhar muito dinheiro. Fui para o apartamento desse homem. Esse homem tinha um amigo dele que era médico, e esse médico ele prescrevia toda a medicação que a pessoa tinha que tomar para chegar no corpo feminino. Um dia o meu corpo era feminino, um dia eu fui travesti. Chego no apartamento desse homem, ele me apresenta 3 garotos que tinham quase a mesma idade que eu. E eles eram garotos de programa, eles eram travesti. E ele falou comigo aí: ó, se você aceitar, você vai ser assim. E como eu, naquele tempo, eu não tinha nada a perder, eu aceitei a proposta dele. E ele falou comigo assim: eu tenho muitos amigos, jogadores de futebol, que vão gostar de você. Eu tenho muitos cantores sertanejos que vão gostar de você. Tenho muitos amigos atores de novela que vão gostar de você. Eu comecei a receber aqueles hormônios femininos em meu corpo. E o meu corpo um dia passou por uma transformação. Um dia eu tive AIDS, e por causa da AIDS eu tive pneumonia, tive hepatite, tive meningite, tive febre amarela, tive um câncer nos meus ossos, que era terrível a dor que eu sentia nos meus ossos. A medicina, com toda a sua tecnologia, não estava podendo resolver o meu problema. Os coquetéis que eles mandavam eu tomar não estava resolvendo o meu problema. Entro no hospital, 79 quilos, saio com 42 quilos. Em vez de eu ir para a igreja, volto para as ruas. E aí eu só fiquei 2 semanas. A AIDS manifesta no meu corpo. Eu fiquei com febre muito alta, baixa imunidade, pressão alta, glicose alta, volto para o hospital. E lá eu comecei a ver os meus sonhos indo por água abaixo. Toda vez que eu chegava perto de um espelho, eu, sem cabelo nenhum na cabeça, muito fraco, de 42 quilos eu fui para 32 quilos. De 32 quilos, eu fiquei com 28 quilos. Imagina você, uma pessoa do meu tamanho, com 28 quilos, em cima de uma cama, corpo todo ferido, várias escárias no meu corpo, ferido por fora, por dentro. E aí Deus enviou um pastor lá. Fiquei no quarto, eu e mais 3. Os 3 morreram, eu fiquei. De muito vago que eu estava, entrei em coma mais uma vez. Aí Deus enviou um pastor para pagar preço pela minha vida.
A Bíblia diz que o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. E esse pastor começou a pagar preço para mim. O período que eu fiquei de coma, ele ficou pagando preço pela minha vida. E eu digo para você, Deus me deu vida novamente. Deus me deu vida novamente. Quando eu volto do coma, esse pastor chegou no meu ouvido e falou comigo: você não pode falar agora. Eu estava todo entubado, cheio de aparelho, e ele falou comigo: eu vou embora, daqui 15 dias eu volto, e quando eu voltar, você não vai estar mais do jeito que você está, porque o Deus que eu sirvo ele é poderoso. Ele foi embora. Depois dos 15 dias ele volta, e eu estava numa enfermaria, no hospital de referência de doença infecciosa, que é o Hospital Eduardo de Medeiros. Lá na parede estava escrito Lohana, e ele chegou perto de mim e falou comigo: e aí, como é que você está? Eu ainda com meu coração puro falei com ele: olha, pastor, o que Jesus vai querer saber? Não é pessoa que é macumbeiro, feiticeiro, usuário de droga, homossexual, traficante. Você vai andar comigo, pessoas vão te apedrejar, pessoas vão te acusar. Ele falou: não, você não quer ser curado? Eu falei: quero. Então levanta suas mãos e aceita Jesus. E eu levantei a minha mão, aceitei Jesus e falei com Jesus: Senhor Jesus, eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero, quando chegar o momento certo, de eu sair pelo Brasil afora, para pregar a tua palavra. Eu quero que as pessoas olhem para mim e veja a diferença na minha vida, porque a Bíblia diz: então vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. E aí, depois de 25 dias, eu alta do hospital, o pastor me leva para a casa dele, cuida de mim, gosta de mim, os amigos dele afastou da casa dele, a mulher dele foi para a casa da mãe dela, olha, para dentro da igreja, me coloca deitado no chão, e no momento do louvor eu comecei a sentir uma reação poderosa no meu corpo. Eu vi as minhas veias se dilatando, a minha carne começou a pegar fogo, e eu estava deitado, levantei, e aí Deus usou o pregador para falar comigo: eu não te conheço, mas o Deus que eu sirvo, Ele está te curando da AIDS, do câncer, Ele está te libertando do homossexualismo de você, um vaso de honra. Aleluia, um vaso de honra. Aleluia. Aí ali começou a minha caminhada no Evangelho. Fiquei 5 anos pagando preço. Depois fui ungido a presbítero da igreja. Dirigi vários campos, como Santa Luzia, Conselheiro Lafayette, São Joaquim de Bicas. Um dia eu dirigi uma igreja com mais de 30 ministérios, 30 congregações na minha responsabilidade. Aí Deus falou comigo assim: agora você vai gravar o seu testemunho. Eu gravei o meu CD de testemunho. O meu testemunho saiu na revista da Igreja Deus e Amor. Eu saí na capa da revista. Essa revista rodou o mundo inteiro. Saiu eu e um homem sem língua na época. A revista rodou o mundo inteiro. E aí Deus falou comigo: agora eu vou te dar uma família, porque pelo olhar do ser humano, pelo olhar da medicina, você não pode ter uma mulher, você não pode ter um filho. Aí Deus me deu a minha esposa e me deu a minha filha. Aí Deus falou comigo assim: agora eu vou levar você pelo Brasil afora. Igual eu disse, 4.660 igrejas que Deus tem me levado na terra.